Olá, você está no canal do NUSP, Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, um movimento voluntário e colaborativo que tem por missão divulgar e promover conhecimentos de qualidade sobre práticas integrativas, autoconhecimento, expansão da consciência e o paradigma quântico, conectando você com profissionais incríveis. Eu sou Ana Monteiro, advogada e terapeuta neurobiológica vibracional. Hoje você vai assistir um vídeo com Eliane Xavier e Henrique Souza, ambos parceiros do NUSP. O tema: as infinitas possibilidades em tempos de guerra. A guerra está lá fora, mas os conflitos estão dentro de você. Uma conversa corajosa sobre lucidez na vida. O contato dos interlocutores e os cursos mencionados no vídeo estão na descrição. Fique agora com Eliane Xavier e Henrique Souza. Vou já começar pela saudação de novo aqui a cada um que está prestigiando, tá? Seja muito bem-vindo, gratidão aí pelo sempre o carinho de todos vocês aqui. Então, para ficar até registrado também aí, as boas-vindas a todos que estão nos assistindo aqui, ao vivo ou na gravação também, né? Isso aí, Henrique, obrigado pelo carinho. Eu fico muito feliz sempre que você aceita o convite de vir bater um papo aqui. Que isso, é uma honra enorme. Nossa, as ideias se somam, se reforçam, né, Henrique? É sempre um bate-papo super construtivo, né? Então, agradeço muito, agradeço o pessoal que está aí assistindo ao vivo, que também vai participar, pode mandar pergunta, comentários. E eu comecei o assunto hoje falando que pelo calendário chinês, esse ano é o ano do cavalo de fogo, que também é o calendário usado pelo Tibete. Então, como eu pratico o budismo tibetano, a gente está sempre conectado com esses arquétipos aí do ano, né? E o cavalo de fogo, como o nome sugere, o cavalo é aquela coisa assim de velocidade. Então, é um ano que as coisas vão acontecer, sabe? Vai acontecer tudo muito rápido. E o fogo, porque o fogo é esse elemento que faz as coisas acontecerem, mais a velocidade do cavalo. Então, como eu já venho falando já há algum tempo, nós estamos numa época que, ao mesmo tempo que o caos está muito presente, as oportunidades também estão muito abertas, né? Então, é um momento, realmente, esse século XXI não vai dar para ficar em cima do muro. Ou você vai para o lado da sabedoria, da lucidez, da libertação, ou você vai cair num buraco muito fundo, porque os meios de manipulação, eles tiveram um upgrade, assim, violento, né? Com essa tecnologia invadindo nossas vidas. Então, tá tudo muito no extremo, né? Tanto bom quanto ruim. E o próprio significado do ano, né? Do cavalo de fogo, eu primeiro fiquei muito feliz porque as pessoas que vêm plantando sementes positivas, né? Como o Henrique, como eu, como tanta gente boa aí que a gente conhece, esse ano vai ser o ano assim que as coisas estão mais propensas a acontecer. E realmente, em janeiro, a gente já fez, né, o Simpósio Universo Quântico, que foi uma explosão assim, acima das expectativas, tanto de quem participou quanto minhas que eu organizei. Até eu fiquei surpresa, não imaginei que fosse ser tão maravilhoso. Foi acima, né? A gente se surpreendeu. E já começamos o ano aí com essa pós-graduação em Física Quântica e Espiritualidade. Gente, eu fico até arrepiada, porque é uma conquista, né, Henrique? Para gente que, nossa, vem aí devagarzinho, fazendo o trabalho de formiguinha, a gente conseguir montar um curso. Você foi pega de surpresa. Agora, eu confesso que, para mim, eu não tinha dúvida do sucesso que seria esse projeto quando você me apresentou, porque existe uma sincronia muito grande do seu trabalho com o momento que nós estamos vivendo, né? Então, quando você alinha o seu potencial com aquilo que o coletivo também vai ser favorecido, então, assim, eu não tenho dúvidas
né, do sucesso desse trabalho. Parabéns pela sua iniciativa, né? E eu tenho Ah, que bom, certeza obrigada. E que você participou muito disso, mesmo não estando participando diretamente, tem a sua participação nessa conquista, né, com certeza. E a gente tem um curso, né, com esse conteúdo, com certificação pelo MEC, nossa, só no século XX, só no meio desse caos é que isso poderia acontecer, porque é o que eu estou falando, precisa do caos para as oportunidades abrirem, entende? Então, vocês que fiquem espertos e peguem a onda certa, né, Henrique? E Mais ou menos assim, né, Henrique? é importante as pessoas entenderem as regras do jogo, porque só é um conflito para quem está à deriva na experiência. Porque quem já começa a entender, quem já acompanha nosso trabalho aqui há algum tempo, já se antecipou desses conflitos que estão para acontecer. Porque dados, seja na astrologia, seja no horóscopo, seja na experiência da sua vida, seja com as notícias externas, então não é novidade nenhuma. Só pegou de novidade quem estava à deriva na experiência, apenas reagindo aos estímulos externos. E a proposta do nosso trabalho, tanto meu, o seu, de outros profissionais maravilhosos que estão sempre em sintonia com a gente aqui também, já vinha alertando a importância de olhar para o mundo interno. Por quê? Todo esse conflito externo ele existe. Agora, para que esse conflito externo exista, começou com um conflito interno de um, que passou a ser de dois, que agora tem dois em conflito, que daí a pouco vira três, daí a pouco fica uma família, depois uma comunidade, e a gente viu agora um caos coletivo. Então, da mesma forma que o problema começou internamente de um para dois e foi se amontoando, agora a solução também começa assim. E é o trabalho formidável que nós buscamos fazer. Aqui a proposta não é colocar uma capa e salvar o mundo, é salvar cada um de si, que a partir do momento que você começa a mudar como indivíduo, você passa a ser um pai melhor, você passa a ser uma mãe melhor, um filho, um vizinho, um colega, um profissional. E aí você começa a fazer parte de uma mudança coletiva. Então, quem está querendo contribuir para uma mudança planetária, a melhor forma é fazer a sua mudança interna. E também, além disso, né, existe também que esse caos externo ele só vai te afetar se você também estiver em desequilíbrio interno. Nós vivenciamos experiências muito próximas na pandemia. Por quê? Por que a pandemia foi uma extrema oportunidade de crescimento para muitos e foi uma tragédia para outros? Qual que é a diferença? O mundo interno de cada um. E quando eu falo isso, não é que a pessoa que não se deu bem, ou que não prosperou, que não cresceu internamente, emocionalmente, fisicamente, materialmente na pandemia, não quer dizer que a culpa é dela. É a responsabilidade. Tá? Por pior que seja o resultado ou a falta dele. Eu busco sempre ter muita clareza isso no desenvolvimento do trabalho. Separar a culpa de autorresponsabilidade. Ela traz para que você chame a responsabilidade para si, pois te cabe fazer algo que mude a sua realidade. A culpa seria quase a mesma coisa, porém com uma conotação de peso, que gera fica sendo autodestrutiva, né? A pessoa começa uma autopunição, ou ela assumindo responsabilidade que não é dela, que para isso serve. Eu trago sempre, né, Henrique, eu convido sempre as pessoas a observarem, a terem a autoobservação de onde, que lugar sutil a sua mente está quando você toma as decisões, quando você se posiciona, né? E a culpa, ela vem do falso eu, né? Tanto que as pessoas brigam pela culpa, né? Não, a culpa é minha! Não, a culpa é minha! Porque a culpa, ela vem do falso eu. O falso eu, ele fica importante quando ele tem culpa, né? E a autocompaixão, a responsabilidade, vem da lucidez. Exatamente. Então, quando eu assumo a responsabilidade, eu estou num lugar sutil de lucidez. Agora, quando eu falo, não, é minha culpa, você está no falso eu, você está identificado no falso eu, está no vitimismo e não vai chegar a lugar nenhum, né? Exatamente. E eu estava falando também, quando eu falei do cavalo de fogo, que é um ano assim muito propício para quem quer fazer as coisas boas, né? Mas também é um ano, infelizmente, é um ano muito propício para guerras, porque o cavalo de fogo ele também tem essa velocidade, né?
Infelizmente, é o que a gente está vendo aí, né? Já guerras absurdas sendo realizadas. Então, você vê que tudo é para o bem ou para o mal. Exatamente. Depende. Porque o universo, ele caminha para frente. Não tem como a gente dar sinal e pedir para descer. Tudo caminha para o crescimento e para o aprendizado. E eu sempre trago também, né, nas aulas. Ou você aprende pelo amor, ou você aprende pelo rigor. As duas formas são formas de aprender. Vai depender de como que você passa pela experiência. Claro que a melhor opção, né, é passar pelo amor. Uhum. E o amor é onde você aprende analisando e não esperando que vire um problema. É a mesma coisa. Um carro, ele vai dar sinais. Você pode aprender com esses sinais sem ter que vivenciar um problema, digamos nessa analogia que seria aprender pelo amor, ou você vai ter que aprender na marra quando ele estragar, porque não tem opção ficar com ele estragado. Você precisa continuar a viagem, você tem que arrumar esse carro. Então, ou você faz as suas manutenções periódicas, e qualquer sinal você já se antecipa, ou tem que chamar ele. Eu trago uma passagem, né, que é o que? Você trocar o pneu com o carro andando. Na vida você vai ter que trocar o pneu com o carro andando. É forma de você também aprender. Agora, o importante é que você continue caminhando. Porque se você fica estagnado ali na estrada com o carro estragado, você está sujeito aos acontecimentos externos. E as pessoas que estão passando por essa experiência, ou elas aprenderam pelo amor, aprendendo a fazer as suas autoanálises, estudando, trabalhando as questões internas, ou elas estão tendo agora que trocar o pneu com o carro andando, e se ela parar e não tentar resistir, impor controle, perdendo o controle da situação, o caos que está lá fora vai impactar. E vai, né? Podemos ver isso pelo horóscopo chinês, pela astrologia. Estamos aí com Mercúrio retrógrado. Temos uma conjunção agora, no ano novo astrológico, agora meados de março, uma conjunção histórica que a mesma turminha planetária do período da pandemia. Então, nós fazemos análise tanto pelo horóscopo chinês, pela astrologia ou pela sua própria vida. Que no meu trabalho, qual que é a minha função? Eu não sou astrólogo, estou trazendo aqui o exemplo, mas eu não sou astrólogo, mas eu gosto de estudar tudo, porque quanto mais dados, meu foco é o quê? Analisar padrões e entender quais são os aspectos inconscientes e internos que estão influenciando no resultado ou a falta dele externamente. E para isso, quanto mais informações nós tivermos para poder avaliar, melhor vai ser a nossa análise. Vamos entender as probabilidades das infinitas possibilidades que existem. Então, quanto mais dados para avaliarmos, melhor nós estamos à frente. Então, tá isso com o histórico da nossa vida. Quais foram os sinais que você foi tendo desde a pandemia, que na verdade agora é o catalisador, mas esses já foram dados. Quais situações no final do ano você já estava por aqui e já viu que aqui já era a hora de ciclo e dar um passo adiante? Quem está antecipando para isso, agora é como você disse, é a hora de colher, é uma extrema oportunidade de aprendizado. Você trouxe, né, como exemplo o seu projeto da pós-graduação. Você já se antecipou, você estava trabalhando tanto com a sua capacidade intelectual, quanto as suas questões pessoais internas, quanto as questões práticas, burocráticas, e você implementa uma ação agora. Ou seja, vem o cavalo de fogo agora, a rede astrológica, vem tudo, e você é coroada com o resultado. Se você tivesse ignorado os sinais que você teve, talvez você teria um resultado desequilibrado para te forçar a ter que dar o passo que você deu, né? Porém, lá na faculdade. Então, isso vale tanto para um projeto de graduação, quanto para suas questões em casa, para o seu relacionamento com quem você se socializa, para o seu resultado financeiro, para o seu resultado profissional, para a questão da saúde física. Tá? Então, para todas as áreas. Então, por isso que quanto mais você se conhecer, melhor você pode usar isso agora como uma extrema oportunidade de crescimento, que é para isso de causa e efeito. E o caos, a teoria do caos serve para uma estabilidade, para conduzirmos para uma nova realidade. É isso aí, Henrique colocou muito bem. Inclusive, eu tenho alguns alunos que moram na Europa, né? E uma delas falou comigo essa semana que estava muito apreensiva, que o clima lá estava muito pesado e tal, né? E aí ela falou que estava fazendo um trabalho assim interno muito grande para manter a vibração dela positiva, né? E não se arrastar pela aquela coisa pesada, né? E aí nós estávamos falando com ela, eu e os outros colegas, né, da turma,
o quanto, assim, por mais absurdo que pareça, eu assisti um documentário uma vez que falava sobre a Primeira Guerra Mundial, né? As mudanças culturais, as mudanças sociais que vieram, né, após a Primeira Guerra Mundial. E a gente vê que realmente houve uma abertura de consciência muito grande após a Primeira Guerra, sabe? Muitos preconceitos, muitos nhenhenhens, sabe? Do início do século, né? Daquela coisa de falso eu ali, de vaidade, aquilo tudo foi por terra, porque, sabe, as pessoas falaram, nossa, que sentido tem a gente ficar deixando de viver as coisas, a gente ficar rotulando, preconceitualizando, quando tem tantos jovens morrendo numa guerra, quando tem tantas mães perdendo os filhos, tantas esposas ficando viúvas. Então, infelizmente, às vezes, a nossa consciência precisa de coisas drásticas, porque o ser humano, quando empaca, né, tem alguns assim que realmente se recusam a sair do lugar. E é o que você falou, não tem como parar a evolução de consciência. Então, o universo ele vai nos prover do que quer que seja necessário para darmos o salto quântico de consciência. Quanto mais resistência, quanto mais negação, mais violência, entre aspas, né, vai vir, porque é preciso despertar. É como uma pessoa que está dormindo e tendo um pesadelo. Você vai dar um tapa para a pessoa acordar, ela não acorda. Aí você joga um balde de água gelada, ela continua não acordando. Você vai ter que usar coisas cada vez mais drásticas, porque a pessoa precisa acordar desse pesadelo. É só um sonho, né? Então somos nós dormindo na nossa consciência, né? Mandar um beijo para a Cileia de novo, que eu já tinha mandado na primeira vez, mas eu não sei se travou. Obrigada, Cileia, por nos prestigiar aqui. E a gente tem que aprender a olhar mais longe, né, Henrique? Porque a pessoa acha, como às vezes acontece, termina um relacionamento, né? Aí a pessoa pensa assim, poxa, mas com esse relacionamento eu tinha amor, tinha carinho, tinha proteção, tinha estabilidade financeira, agora eu vou perder esse relacionamento, eu vou perder isso tudo. Isso é o olhar curto, né? Você está olhando aqui 1 metro na tua frente, você está vendo aquela pessoa que te oferece essas coisas. Mas, no olhar mais amplo, se você tem todas essas coisas boas, não é por conta da pessoa, é por conta dos seus méritos. Se aquela pessoa pode ir embora e você pode encontrar outra que vai te dar o dobro daquilo. Ou você pode encontrar outra que não vai te dar, mas de um modo ou de outro não é o outro, é você, criatura. Vamos olhar mais longe? Vamos. Agora aí você começou a entrar na área que eu adoro, né? Que aí é o ponto, né, da minha área. Por que muitas pessoas até entendem isso racionalmente, mas não conseguem colocar em prática ou ficam apegadas a ciclos que já deveria ter se encerrado? Porque aí vem a bendita da influência interna. Porque tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer um dia na nossa vida vai passar na peso das nossas escolhas. E a nossa vida é uma sucessão de momentos no qual nós vamos vivenciar, interagir com outras pessoas que também fazem escolhas conscientes ou inconscientes. E estes eventos que nós vamos vivenciar, nós temos lá infinitas possibilidades, como probabilidades, como possibilidades. São infinitas. Algumas mais prováveis, outras poucos prováveis. Sugiro até que o pessoal assista aquele nosso encontro que nós fizemos sobre aquela série Matéria Escura, que nós exploramos muito bem esse tema. Então, existem todas como infinitas possibilidades. A sua escolha vai fazer com que você torne esse futuro provável com probabilidade dele se manifestar. Então, isso vai interagir com a sua escolha. Ok. E você escolhe com base em quê? Ou até deixa de escolher, que deixar de escolher também é uma escolha. Embasado com mecanismos internos, de razão e de emoção. Na razão fica armazenado os seus padrões mentais, crenças, condicionamentos, hereditariedade, condicionamento, a parte racional, intelectual, o que você aprende ou o que embutiram no seu sistema de crenças.
E na parte emocional, os sentimentos. Carência, rejeição, prazer também, euforia, sentimentos sejam positivos ou negativos. A somatória de tudo isso está influenciando nas suas escolhas. E se a pessoa está presa à deriva na experiência, ela vai apenas reagir aos estímulos externos. Então, nesse exemplo, por isso que eu gostei muito quando você trouxe essa colocação, nesse exemplo, porque a pessoa, tá, beleza, eu entendo, o ciclo se fechou, mas por que que eu não saio? Talvez apego, talvez culpa, talvez medo, talvez uma crença implantada. Então ela começa uma guerra interna, ela com ela mesma. Enquanto está tendo um conflito lá fora, o maior conflito aonde ela tem que olhar é o conflito interno. É a frase que eu trago no trabalho. Nasce um dilema, nasce um problema. Toda vez que você fragmenta as suas decisões internas em dilemas, você começa um conflito interno. E a pessoa se perde analisando o conflito externo lá fora, seja olhando notícias, seja se preocupando, olhando como é que se vai cair alguma coisa na cabeça dela. Não que ela não tenha que se preocupar com isso, mas enquanto ela, talvez muitos estão usando os conflitos lá fora como uma fuga para não olhar para os próprios conflitos internos. E eles vão só se aumentando, vão reprimindo, vão virando. Nossa, você falou tudo, Henrique. Você E aí falou o que tudo. acontece? A pessoa usa um problema real que está acontecendo e é muito sério, sim. Não é porque a pessoa tem que ficar romantizando a vida, achar que está tudo bem lá fora e viver no país das maravilhas. Não, existe uma questão muito séria acontecendo no momento que pode afetar e impactar a todos. Mas se a pessoa usar isso lá como fuga e esquecer de olhar para o mundo interno, é aonde que ela tende a ser afetada. E esse Exatamente. E é por isso que a negatividade se expande tanto, quanto essa minha aluna estava falando, da situação apreensiva, todo mundo vibrando no medo, né? E ela tentando manter a vibração dela elevada, né? E aí a gente começou a ter essa conversa com ela, né? Que o amor e a compaixão, eles nunca estão ausentes, por mais absurdo que possa parecer a situação, né? E aí é o que você falou, ao invés da pessoa olhar para o seu conflito interno, ela projeta aquilo na guerra, nos líderes mundiais, na ou talvez, política. ou até na própria ajuda. Porque aí talvez eu vou fazer uma doação para uma área que está precisando. E é um movimento louvável, sim, ela pode fazer. Só que ela tem que tomar cuidado se isso não é uma fuga. Aí ela vai toda caridosa, faz uma doação lá, porque tem o exemplo onde a pessoa está como fuga do mundo interno, colocando fogo no parquinho, brigando e reclamando dos terceiros lá fora. E tem aquela que vai se ocupar, talvez até fazendo algo louvável, uma doação, um projeto de caridade. Só que chega em casa, ela vai ignorar o filho, ela vai comer um monte de besteira e desequilibrar a si mesma como autopunição, ela vai brigar com o marido, com o esposo, vai ser um vizinho ruim, sabe? Então ela traz toda uma carga negativa que ela fica aliviada buscando ou expressar isso, essa revolta com quem está fazendo conflitos lá fora, ou tentando ajudar alguém, de ajudar quem está próximo a ela, ou até a si mesmo, que é o próprio movimento que ela tem que fazer. Porque quando ela está bem internamente, além dela contribuir com a vibração dela, não adianta ela só fechar o olho, ficar fazendo um monte de prece, fazer um monte de coisa, que não possa e não deva fazer isso, né? Mas limitar apenas a isso e não olhar as questões internas. Por isso que eu sempre falo, não existe certo ou errado. Existe o que você faz com o seu conteúdo interno. Até porque toda manifestação externa ela é um desdobramento do seu mundo interior que vai passar por tudo aquilo que está armazenado na sua consciência, no sistema padrões mentais e nos seus padrões emocionais. É isso aí, Henrique. E aí são as infinitas possibilidades. Mas você olha que coisa interessante que uma pessoa me perguntou ontem. Uma pessoa falou assim para mim: surgiu um assunto, né, de uma atitude que deveria ser tomada diante desses problemas atuais, de guerra, problemas climáticos e tal. E aí eu me posicionei para tomar uma atitude. Isso foi uma questão familiar. Aí uma pessoa falou assim: ué, mas você está cocriando essa realidade? Aí eu falei, não. Aí ele falou, mas não é isso que você ensina a cocriar a realidade? Eu falei, não é isso que eu ensino. Eu ensino cocriarmos a nossa realidade em cima dos fenômenos que acontecem.
Eu não ensino essa esquizofrenia de negar o fenômeno. Então, você veja, né, como que é. Então, vamos fingir que não está acontecendo nenhuma guerra. Eu vou cocriar a realidade. Não, não é isso, gente. Aí, sabe, eu achei até bom, falei até bom, né, ter surgido isso. Não é você ficar, como você falou, igual uma Alice no País das Maravilhas. Então não tem, vou cocriar que não existe. Eu sou quântico, eu crio. Eu Oi? vou botar um monte de florzinha aqui e vou fazer um monte de coisa e vai estar tudo certo. Eu falei, gente, não é isso que é cocriar. Cocriar é você ter lucidez frente aos fenômenos e ver a sua liberdade de cocriar o que você quiser em cima do que está sendo oferecido para você. Exato. Entende? Tudo é uma via de mão dupla, né? Você Uhum. pode usar isso como uma coisa a seu favor ou uma coisa que pode... Por isso que no nosso ponto, no nosso papel, na nossa função, ela existe uma responsabilidade sistêmica muito grande. O que eu falo aqui, para muitos, nós somos uma autoridade no assunto e pode impactar na vida das pessoas o que a gente fala. Por isso que é importante a gente ter muita responsabilidade, né? E o que eu admiro muito no seu trabalho e de outras pessoas que eu aprecio é a seriedade e deixar isso muito claro. Porque a internet acabou virando uma terra de ninguém, aonde pegam coisas que estão dando certo, que estão fazendo sucesso e usam isso para benefício próprio, sem uma autorresponsabilidade. E é muito sério. Então a pessoa vai lá, física quântica, eu crio minha realidade, então agora eu vou pensar num monte de carneirinho e eu vou criar um monte de coisa boa na minha vida e a pessoa está com a vida toda desequilibrada. Ela está toda confusa. Então é importante, né, trazer a colocação que você traz perfeitamente no seu trabalho e trazer essa consciência para as pessoas, porque senão as pessoas vão romantizar a física quântica, vão romantizar a terapia, vão romantizar os problemas, inclusive os problemas que estão acontecendo lá fora, né? Ou buscar isso tudo como fuga. Vão ouvir um monte de coisa bonita que a gente está falando e vai esquecer das próprias questões. Então, por isso, a gente até dosa a nossa palavra aqui, ora fala coisas bonitas, que a pessoa também, talvez, ela está num momento que ela precisa de um incentivo. Né? Mas tem que falar a verdade aqui para a pessoa ter essa autorresponsabilidade, saber olhar. Né? Senão ela fica iludida com a experiência, esperando as coisas acontecerem. E não vão se a pessoa não fizer nada. Eu sempre coloco outra frase que eu gosto de trazer aqui. Escolhas conscientes evitam as realidades inconscientes. Mas a pessoa tem que escolher. Não adianta ela só romantizar, senão não vai mudar nada na vida dela. Exatamente, Henrique. Muito bem colocado. Essa tua frase eu até tentei lembrar outro dia. Eu ia te perguntar mesmo como é que é a frase mesmo, que eu adoro. De vez em quando eu falo com os meus alunos, outro dia eu não lembrava direito o finalzinho dela. Bom, você falou, já atendeu. Já ligou, né? E a Cileia perguntou aqui, é não fantasiar, né? Pois é, Cileia, porque a nossa conversa aqui é uma conversa de lucidez, sabe? Então, assim, é justamente sair sabe, da ignorância, do véu de maia, de ilusão, sabe? Porque você veja como a mente é danada, como o falso eu é danado. Tudo tem um jeito de deturpar a favor do falso eu, né? Então, a própria cocriação, se você não tiver lucidez, daqui a pouco você está usando a própria cocriação para validar os seus enganos, entende? E a sua fuga de olhar para si próprio. Isso. Então, por isso, realmente, é crucial, né, que se tenha professores responsáveis, professores dignos, né? Realmente corra desse pessoal aí que vende satisfação imediata, né? Porque foi o que eu falei no Reels, que por que é tão fácil manipular as pessoas? Porque elas querem satisfação imediata, elas não estão buscando lucidez. Elas estão buscando dopamina, entendeu? Além de não terceirizar o problema, a responsabilidade, que tem muitos terceirizando o problema. A minha vida está uma porcaria por causa do outro. E também ela tem que tomar um cuidado para não terceirizar o guru. O resultado. Porque, então, essa pessoa aqui, isso vale até quem segue. E para quem segue você também.
tanto para quem está seguindo alguém que está fazendo um trabalho responsável, tanto para as pessoas que estão fazendo um trabalho responsável. Porque senão a pessoa também terceiriza a cura dela. Ela não faz o que precisa. Ou uns estão terceirizando o problema é do outro, o outro que errou, e estão terceirizando a cura. Ah, não, o Henrique vai resolver, a Eliane vai resolver, o pastor, o padre, o coach, o outro terapeuta dela. Não, você fica esperando a pessoa fazer, não vai fazer. Você tem que extrair dessas pessoas o seu aprendizado para que você transforme a mudança na sua vida. Exatamente. É como um padrão coletivo, porque as pessoas crescem num sistema onde que estimula a terceirização o tempo inteiro, seja da solução. É isso aí, falou muito bem. E aí, Deuva fez um comentário aqui que eu acho que vai fechar bem o tema, né? Que ela diz assim: cocriar os teus momentos com outras distrações, ela colocou aqui, né? Não seria bem distrações, porque distrações é uma palavra que conflita um pouco com lucidez, né? Mas seria cocriar os teus momentos, não se deixando levar pelas notícias que estão nos passando, mas sem fantasiar que o mundo não está mudando e passando por mudanças. É isso aí. E fazermos parte da mudança. Exatamente, entendeu? Tem uma guerra acontecendo? Tem. Tem problema climático? Tem. Mas aí, como que eu vou me posicionar diante disso? Né? E quais são as minhas guerras internas? Quais são os meus dilemas? Quais são os meus conflitos internos? E como isso está influenciando na minha escolha ou na falta dela? Estagnado em ciclos que já se romperam e já deveriam ter sido saltados. Né? Exatamente, porque eu trouxe esse exemplo do relacionamento, porque esse exemplo é fácil. Mas isso serve para tudo, não é só relacionamento. Exato. Isso é um posicionamento diante da vida, para tudo, para qualquer coisa, seja qualquer área. Profissional, saúde, amizade, família, tudo, dinheiro, né? Então, as infinitas possibilidades estão presentes. E em tempos de crise, elas estão mais presentes ainda. É preciso entender isso. E essas crises podem se tornar oportunidade. Vai depender das escolhas delas, que as pessoas vão fazendo em cima disso. Não é romantizar, é simples, é só escolher. Não, eu sei como é que é complicado, porque antes de ser tem um trabalho a ser feito. Eu também estou na experiência, então eu sei tanto do ponto de vista de quem conduz os meus alunos e clientes, como do Henrique, que também está na experiência. E é justamente por saber isso que eu busco até moldar o formato do meu trabalho para atender a cada pessoa que está em um determinado ponto. Porque eu tenho aluno e cliente que já está bem resolvido, já entende muita coisa, tem outro que está no caos, está no olho do furacão, outro está começando o movimento agora. Então eu busco atender todos esses públicos para que você consiga encontrar a sua verdade. E até deixando uma dica aqui para as pessoas que já quiserem trazer, transformar tudo que a gente falou aqui em conteúdo prático para a vida, a dica que eu deixo para vocês é caminho do meio. Tudo tende a buscar o quê? O equilíbrio. Se nós pegarmos aqui tanto a explicação física, né? A questão do equilíbrio. Se pegarmos aqui na questão do budismo, se pegarmos aqui na explicação da nossa cultura judaico-cristã, se você pegar qualquer líder religioso ou qualquer líder de uma linha de raciocínio filosófica, espiritual, seja qual for, qual que era o que todos eles tinham em comum, tanto no exemplo que eles pregavam, praticavam, quanto nas ideias que eles pregavam. Caminho do meio, caminho da neutralidade. Então, você romper as extremidades. Então, tirar os extremos para você encontrar o caminho do meio. Você está com dúvida numa questão sua, seja qual for a área da sua vida, verifique como que você está pendulando nas extremidades. Busque encontrar o caminho do meio. É o que eu falo, não tem certo ou errado. Tem é fazer diferente e consciente. E diferenciar daquilo que te envolve e te impacta. Você, por igual você, por exemplo, de relacionamento. A pessoa está na dúvida se sai ou se fica no relacionamento. A dúvida em ficar, provavelmente, é que ela tem medo, tem insegurança, tem o positivo relacionado a esse relacionamento. E o que deixa de sair é a raiva, a injustiça, a revolta, é o ódio, a mágoa, a rejeição. Ou seja, sentimentos influenciados. Tira tudo isso e usa a sua parte racional para poder fazer uma análise desassociada. Né? Isso aí, a forma de você utilizar. Perfeito. E eu estou com um novo projeto agora, que é a Biblioteca Consciente. Inclusive, depois eu quero conversar com você desse projeto, para você fazer parte,
claro que vai poder ficar fora dele, que é um projeto onde eu vou atender todos os públicos, tanto pessoas que estão buscando em aprofundar em conhecimento, quanto aquela que está sem tempo. Então, ela dedicando 40 minutos por semana, ela vai extrair aprendizado com profundidade, onde ela vai ter acesso a resumo de livro, todo o meu material, todas as minhas aulas do Despertar Consciente, de forma organizada e transformada em vídeo, PDF, então em material que ela vai conseguir absorver, tanto aprofundando ou de forma direta e objetiva. Nossa, que bênção, né, Henrique? Que Posta... bênção, maravilhoso. A Cristina Ror também está mandando um abraço aqui, maravilhoso, vocês são sábios, feliz de estar com vocês. A Cristina Ror também é professora lá da pós, PhD em Medicina Integrativa. E a Cileia dando o depoimento aqui, né, que depois que conheceu o meu trabalho e o Henrique, também a vida dela mudou, a concepção de vida mudou. Que coisa maravilhosa, né, gente? Muito bom. E eu também ofereço, já cansei de convidar, mas vou convidar de novo, né? Na segunda noite eu tenho oferecido uma meditação gratuita, ao vivo, pelo Zoom. Eu abro a sala do Zoom, o pessoal entra lá, a gente bate papo, medita. Então, também sejam bem-vindos. A TT está perguntando se é pelo Instagram, Henrique, esse despertar. As minhas lives a aula, né, do Despertar Consciente é no Instagram às 8 da manhã. Tá? Segunda Então é só te seguir. É só me seguir e entrar lá. Para entrar na biblioteca, na bio do meu Instagram tem o link onde você consegue acessar para entrar na biblioteca e você ter acesso a esse material que eu falei, desse novo trabalho, tá? E lá também tem os outros formatos do trabalho que eu tenho também. E uma vez por mês, estou trazendo muito conteúdo, pessoal. Quem só vai ficar deriva na experiência agora, quem quiser. E uma vez por mês eu estou disponibilizando aula ao vivo e gratuita também dentro do Google Meet, onde você pode interagir comigo, trazer suas questões para que eu possa fazer ao vivo e te ajudar. A metodologia que eu utilizo é a HQI. Lá eu te ensino ela gratuita, que você vai aprender a ferramenta nesses encontros. Então você pode entrar no meu grupo VIP no WhatsApp para receber o acesso a essas aulas todo mês que eu estou disponibilizando. E está maravilhoso os encontros. Tá? É isso aí. Quem quer crescer e sair da deriva tem muita opção. Gente. E o HQI, gente, eu convido por experiência própria, né? Já falei várias vezes já, né? Já fiz muitas sessões com o Henrique, meu filho, minha filha. Nossa, é maravilhoso. Resultados, assim, surpreendentes. Então, gente, obrigada. Até a próxima. Beijo. Até breve. A todos aqui que nos prestigiaram. Beijo para vocês. Tá? Quem quiser saber mais, dúvida, pode me mandar mensagem no privado também, que eu estou à disposição aqui. Passo todas as orientações para vocês também. E Eliane, ó, beijo, querida. Prazer falar com você. Beijo, gente. Tchau.